Alô a todos, eu sou o Daniel Pode, né, aqui presente. e agora a gente vai fazer a apresentação sobre o codec de áudio Opus, que é um codec para áudio e fala que foi desenvolvido recentemente, que foi padronizado. O Opus é um codec bastante flexível, feito para áudio e fala. Ele tem o melhor desempenho entre todos os codecs, como o Spitz, o Celt. Ele demonstra o melhor desempenho na maioria das aplicações e ele é um padrão reconhecido pela IETF, que é Internet Engineering Task Force, que define a maioria dos padrões utilizados em aplicações de internet. Ele é livre de royalties, todas as patentes que envolvem o codec, elas já é dado um direito de uso gratuito para todos os usuários do padrão, e tem implementação completamente de código aberto. Bom, quando falamos que o Opus Codec é realmente flexível, ele é. Trabalha com taxas de bit rates de 6 a 510 kbps, tamanho de quadros de 2,5 até 60 milissegundos, um amplo desenvolvimento, pois a versão anterior era até 40 milissegundos, suporte a banda estreita até completa em apenas 5 passos, otimizável para fala e música, trabalha com os modos mono e estéreo de áudio, controle de taxa e complexidade variável. Todos os parâmetros são modificáveis dinamicamente de acordo com os sinais dentro do fluxo de bits do arquivo que está sendo processado, do áudio que está sendo processado. Bom, o Opus é uma mesclagem de dois codecs importantes, o Silk e o Celt. O Silk é uma compressão de áudio patenteada pela Skype, recentemente comprada pela Microsoft, certo? Baseado em predição linear, trabalha com uma frequência de amostragem de 8, 12, 16, 24 kHz a uma taxa de 6 a 40 kbps. Certo? É uma eficiência bem alta para a voz e até 8 kHz de áudio, de largura de banda. O Celt é outro codec de compressão de áudio com perdas. Ele foi desenvolvido pela Chip.org Foundation, que é responsável por outros codecs abertos, padrões abertos como o OGG, o Theora, Vídeos. Ele é baseado no MDCT, que é a transformação de cosseno discreto modificada. Ele foi criado principalmente para ter um overhead bem baixo, ter uma performance bem alta com baixa latência e ficar entre um meio termo entre formatos de áudio para reprodução na hora, como o MP3, o AAC, e padrões para transmissão em tempo real de som, como o próprio Silk. O Opus funciona de modo híbrido, utilizando aqueles dois codecs que foram mencionados. Na faixa da voz, de banda super larga ou total, ele funciona da seguinte forma: uma determinada entrada in de um áudio trata frequências abaixo de 8 kHz com o módulo Silk, e acima de 8 kHz o módulo Celt, isso para o encoder. Transfere para o MUX e depois passa para o decoder. O processo de decodificação do áudio comprimido é análogo. O bitstream é demulsado em duas strings, que uma vai para o Celt e outra vai para o Silk. Depois é feita a decompressão de cada string e em seguida elas são unidas em uma única string de áudio descomprimido, que depois pode ser enviado já para reprodução. O padrão Opus não define um codificador padrão, ele só define o decodificador, tanto para o Silk quanto para o Celt. Isso para que seja possível você conseguir melhorar os processos de codificação sem influenciar na reprodução do áudio por programas que sigam um padrão que sejam mais antigos. Por exemplo, um arquivo de áudio codificado com uma implementação que acabou de ser lançada do codificador pode ser reproduzido num player de áudio que suporte a implementação inicial do codec. Com tudo isso dito,
O decodificador Silk, definido pelo padrão do Opus, possui duas fases principais de processamento de áudio. Uma é o filtro de predição de longo prazo, que tenta prever os frames usando um algoritmo otimizado para largos períodos de tempo. E o previsor de curto prazo, que analogamente é feito para curtos períodos. O resultado é uma saída de bits já quantizados, que depois vão ser processados para juntar com o output do decodificador CELT. Enquanto o padrão não define um encoder, para referência foi desenvolvida uma implementação de pretensa alta qualidade que possui várias etapas, como análise de bits, uma análise de predição inicial para conseguir separar entre predição de curto e longo prazo, análise de ruído, quantização dos ruídos e outros passos. Predictive Noise Shaping Quantization seria a previsão linear de curto e longo prazo para formantes, que seriam os picos de cada voz, e os harmônicos. Reduz a entropia dos residuais do áudio, e faz a filtragem em ênfase do curto e longo prazo, enfatiza todos os componentes espectrais importantes e reduz todo o ruído de entrada e dos outros sons também. E o molde de ruídos de longo e curto prazo, mascarando todo o ruído da quantização. A imagem seguinte tenta explicar um pouco o que a gente viu no slide anterior, de como funciona a predição. Basicamente, no final, você vai ter análise do sinal, depois você vai fazer a quantização dele e passar depois, a partir do resultado quantizado, vai tentar prever os próximos sinais e realimentar todo o processo de quantização. Você também vai realimentar de uma forma sintetizada. Daí o resultado disso tudo vai ser já o sinal livre de ruído já quantizado. Aqui a gente tem um exemplo do resultado do que faz a predição de ruído. A gente tem 4 medições, uma é do input original, da intensidade de decibel para cada frequência. A gente tem o input já quantizado, que é o azul claro. Tem o ruído gerado pela quantização, que é o verde. E a saída do algoritmo, que é o vermelho. A gente pode notar que o input e o output são bem similares, por causa desse sistema de predição de ruído. Não tem perda, ou tem uma perda mínima da qualidade do áudio. Bom, o modo estéreo funciona da seguinte forma. É uma representação mid-size e lateralmente é prevista a partir de um centro e os resíduos codificados. O que seria isso? É a utilização do canal esquerdo para predizer o que está no canal direito e vice-versa. Seriam 2 canais feitos separadamente em modo mono, mas utilizados um com o outro para prever as próximas etapas, os próximos blocos do áudio. O padrão Opus foi desenvolvido de forma a ser bastante robusto para aplicações de internet que envolvam transmissão em tempo real, como streaming de música, comunicação via voz e etc. Algumas das técnicas utilizadas são, por exemplo, a FEC, que é o Forward Error Correction, que inclui uma codificação bastante simples do pacote anterior no pacote atual, de forma a poder minimizar as perdas de qualidade no caso de uma ocorrência de perda de pacote na transmissão do áudio. Outra técnica é a propagação de erro flexível, onde você codifica os pacotes de forma mais independente para canais onde exista uma perda de pacotes. Ou seja, você não vai gastar... Você tem uma correção de erro com um FEC, mas não vai ser sempre que você vai gastar tempo de processamento e espaço nos pacotes armazenando a codificação grosseira. Trabalha também com transmissão descontinuada. O que seria isso?
A parte onde não tem áudio seria o silêncio de uma música ou de uma fala. Ele não envia os pacotes, reduz a quantidade de pacotes enviados pela internet. E também a ocultação de perdas de pacote, ou simplesmente com a sigla PLC, que é ao lado do decoder, preenchendo todos os buracos devidos ao DTX. Que é a transmissão descontinuada. Bom, esse seria o primeiro slide, o primeiro tópico do slide anterior, os efeitos do FEC. O que seria o POLCA? Antes de explicar o gráfico. POLCA seria Perception Objective Listening Quality Assessment. Seria um modelo para previsão de qualidade do áudio a partir da análise dos sinais contidos no próprio áudio. O POLCA define uma faixa de pontuação para o áudio que vai de 0 até 5, que define a qualidade do áudio. Com isso dito, em testes que foram feitos utilizando o modo de voz do codec Opus, o codec com o FEC ligado se manteve acima do score 3 na escala do POLCA. E com o FEC desligado, ele ficou tão baixo quanto 2, mais baixo que 2,5, que mostra a eficiência do FEC. FEP, ou Flexible Error Propagation, seria a redução do estado do filtro do LTP, o Long Term Prediction, no início do pacote, tanto no decodificador ou decodificador. Gasta mais bits apenas durante o primeiro bit apresentado, certo? E os outros codecs restringem os coeficientes do filtro LTP, gastando mais bits em todo o pacote. Aqui a gente tem um gráfico demonstrando o desempenho do codec, de vários codecs, aliás, em situações de perda de pacotes, usando a suíte de testes do Google chamada Munchwa, que detecta, dá uma pontuação definindo a qualidade do áudio, por causa de um erro da suíte, uma faixa de erro da suíte. O original tem 99,6% de qualidade, e comparado ao original, o Opus para 11 kHz tem 55,6% de qualidade, maior do que o Spitz trabalhando na mesma frequência, mas ainda menor que padrões analógicos como LP para 7 e 3,5 kHz. Em comparação, quando tem situações de banda de frequência larga ou total, o Opus apresenta um desempenho muito bom. Para 33 kHz ele apresenta um desempenho praticamente igual ao do áudio original, com 97,2%. Comparado ao Spitz, com 24 kHz, é um ganho de quase 2 vezes. Mesmo com uma menor frequência, 20 kHz, o Opus apresenta ainda um desempenho de 67,9%. E é basicamente maior que todos os outros codecs concorrentes, analógico e digital. Agora um slide bem simples de comparação do Opus com a maioria de todos os codecs. Bom, no gráfico da esquerda nós temos o Opus. Esse seria um gráfico onde mede a bitrate e a qualidade. O Opus a gente verifica que ele atende a todos os bitrates e a todas as bandas de qualidade. Certo? Nós temos o AAC, que fica mais ou menos entre 32 bitrate e com super banda. E o MP3, vamos supor, acima de 64 com uma full banda, até o full band estéreo. Já o gráfico da esquerda, da direita, melhor dizendo, seria seria a demonstração do bitrate, que seria por canal, o delay e o real time analisado. O Opus atende a toda a faixa de narrowband, wideband e maior que a wideband, certo? Que seria a full band, certo? Com baixo delay e um baixo real time, em comparação com os outros, que nem o AAC e o MP3, que estariam nos últimos como delay. O que queremos mostrar com isso é que o Opus é mesmo bastante flexível e consegue atender a todas as necessidades de áudio. Ele consegue suprimir o mesmo nicho que formatos como a AAC MP3 tem para armazenamento de músicas, assim como para transmissão em tempo real.
Quem quiser conhecer mais, incluindo programas que já suportam Opus, como funciona em detalhes o codec, se quiser ter acesso à implementação padrão e outros exemplos, você pode acessar o site oficial, opuscodec.org e opuscodec.org/examples. Que seria alguns exemplos com algumas diferenças de frequências e bitrates sendo exibidos nesse site. E esse é o fim da apresentação. Obrigado pelo tempo de todo mundo. Adeus.